Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. E é uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos de toda a nossa região, que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas vezes essas ações ocorram de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, um cavanhaque grisalho e eu estou vestindo uma camiseta na cor preta. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube. Não deixe de curtir, de compartilhar e também comentar cada um dos nossos episódios. Você sabe, esses episódios são inspiradores. E fazendo esse triplo C, curtir, compartilhar e comentar, o próprio algoritmo do YouTube ele vai fazer essa entrega para mais pessoas. Também quero convidar você para se inscrever e nos seguir lá no Instagram, no Facebook, nos acompanhar no Spotify em áudio e vídeo e também os cortes no nosso TikTok. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Siga a Orplan Solutions nas redes sociais. E também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie seus doadores e doações. Você pode receber por Pix, boleto, cartão e também por depósito de forma automatizada. E economizando em torno de 80% do seu tempo nesse processo. Acesse doardigital.com.br e fale com o Kleber, que também tem a solução do Evento Santo para você que faz eventos aí na sua organização. Conheça essa solução também. Esse episódio de número 161 aqui do nosso podcast, eu tenho a alegria de receber o Alan David dos Santos, ele que é administrador, o Dejair Alves de Freitas, diretor, e o Maicon Madureira, que é o presidente da comunidade terapêutica Resgate de Vidas. Sejam muito bem-vindos. Obrigado aí por participarem conosco aí desse nosso projeto que é o Dádiva e Gratidão. Amém, muito obrigado. Eu sou o Maicon Madureira, sou um homem branco, de 1,68 m, estou usando óculos, tenho um cabelo médio, nem curto e nem longo, tenho em torno de 92 quilos, né? Estou com um camisão azul. Legal. Eu sou Jair Alves de Freitas, né? Usando um óculos, uma camiseta colorida, cor pardo, cabelo baixo e uma barba grande. Legal. Meu nome é Alan, 38 anos, 1,96 m, 100 quilos aproximadamente. Uso óculos, uma barba curta, cerrada. Estou vestindo uma blusa gola polo azul. E obrigado pelo convite. Que legal. Obrigado por receber aqui. Estou bem feliz que deu certo a agenda também para que vocês pudessem estar aqui, né? E, claro, a gente quer conhecer como surgiu o Resgate de Vidas, onde deu o primeiro O start. o start aí para que chegamos hoje até aqui. O play do Resgate de Vidas, ele se inicia em 1996. Na verdade, a minha mãe, ela tinha uma amiga que tem um filho com problemas, com drogas, e aí essa procura, ela se iniciou para ajudar a amiga. Então a amiga tinha um filho, esse filho já tinha tido, né, várias situações de uso e tal, e já não aguentava mais esse lugar. E a minha mãe encontrou uma entidade que trabalha com isso em Forquilinhas, na região da Grande Florianópolis. Levou esse menino lá. Só que quando ela chegou lá nesse lugar, algo tomou o coração dela. E eu acho isso incrível porque
quando ela chega lá naquele lugar, que ela vê toda aquela, né, aquelas pessoas sendo tratadas e tal, ela começou a demonstrar no coração dela a vontade de fazer algo a mais. Ela vem embora, ela deixa o rapaz lá, ela faz a internação, vem embora, e na cidade ela fica conhecida como a tia que ajuda os camaradas que estão ruins das pernas. Né? E aí ela começou a ser procurada, tal, e ela começou a fazer várias internações, até que o momento que meu pai, ex-policial militar de Santa Catarina, ele chega para ela e diz assim, ó, por que não? Mas essas internações ela fazia Ela em casas espalhadas por aí. Não, ela geralmente era. Essas primeiras internações foram feitas sempre nessa mesma casa. Ela acabou fazendo um laço de amizade lá, tal. E, enfim, começava a levar ajudas também, né, para essa casa lá na época. Então acabou fazendo essa rede, né? E, enfim, eu acho que 4 ou 5 pessoas que ela levou para lá. E aí, posterior, já que estamos fazendo isso já, por que não fazer na nossa cidade? E aí, onde iniciou o Resgate de Vidas. Em 16 de novembro de 1998, fundamentado seu estatuto, seu CNPJ, inicia as atividades ali em Porto Belo e já são mais de 27 anos no mesmo lugar, atendendo as pessoas ali. Olha aí. Bastante tempo. Bastante tempo, Depois nós vamos falar dos números, que você já falou alguma coisa aí que te impressionam também. E, poxa, que legal. A partir de um insight ali, na verdade, é uma missão, né? Uma missão. A gente entende, Loriberto, que quando você tem um coração voltado para o amor, as coisas fluem ao seu redor. A gente acredita em Deus, né? Então tem alguém que rege tudo isso. E se você for perguntar para mim, Michael, quem é Deus para você? Deus é a estrutura do amor. Deus é o próprio amor. Deus é o Senhor de todas as coisas. Então, quando ele encaixa, coloca o Lorival aqui, coloca o Michael aqui, coloca o Dejair, coloca o Alan, coloca os nossos ouvintes lá, as pessoas que estão nos assistindo do outro lado, ele conecta essas informações para gerar uma missão. Então, eu acredito muito nisso. Não existe, para mim, coincidência. Existe cristocidência. É Cristo organizando tudo para que a gente se conheça e para que a missão, as necessidades sejam alcançadas através de bons corações. Assim como nós estamos fazendo hoje aqui no teu podcast. Que legal, que legal. Bom, aí nesse meio do caminho, né, surgiram aí... Foi agregando mais pessoas. Aliás, antes de a gente entender um pouco da função e da história, né? Qual é a estrutura hoje que a casa tem? Então vamos lá. A casa hoje tem mais de 10 mil metros quadrados de área. Né? Uma área muito grande, muito bonita, muito arborizado. Né? Nós estamos em Porto Belo, na Avenida José Neoli Cruz, número 2446. Obrigado, Dejair. 2446. E nós estamos ali já desde o início, como eu falei. E é um lugar em Porto Belo, uma cidade extremamente turística e movimentada, só que é um lugar bem protegido. Nós temos uma área de preservação permanente ao redor dela que protege toda a entidade. É um lugar maravilhoso, com uma paz, com uma tranquilidade sobrenatural, assim, um lugar de muita paz mesmo, muita tranquilidade. E temos aí mais de 3 mil metros quadrados de área construída, sendo divididas em alojamentos, salas para atendimentos individuais e em grupos. São 3 alojamentos diferentes. A gente tem um plano primeiro de internação, que a pessoa é acolhida, né? Ela fica ali, depois ela passa para uma segunda ala, onde ela já graduou, vamos colocar essa expressão, ela graduou dentro do tratamento, e é onde que ela vai para a ressocialização, que é o final do tratamento. Ela já terminou o tratamento lá do internato, e aí ela começa a trabalhar fora e dormir na entidade. Ela começa a se ressocializar. Esse é um terceiro pilar da nossa casa. É um pilar que desde quando nós começamos, tem mais de 10 anos isso, né? E desde que nós começamos tem muito resultado. Por quê? Porque a pessoa antes ficava dentro da entidade e ela ficava ali seus 6 a 9 meses dentro da entidade e depois ela recebia alta. E daí? Como faz? Como ir agora? Porque eu conheço o mundo da droga. Eu conheço a rotina da droga, eu conheço toda aquela situação externa. Essa de vida nova eu não conheço. O mundo dela é aquilo ali. Era aquilo lá. Então agora ele está sendo apresentado um novo mundo. Então, como faz? Como vive? Como anda? Como se comporta?
né? Então precisa fazer uma escola de novo, a gente chama de escola. A gente precisa fazer uma escola de novo, uma imersão de novo. Porque a escola que a pessoa teve ensinou ela a ser daquele ambiente. Agora ela precisa de uma nova escola. A ressocialização, ela serve como essa escola, como essa forma de como ela vai se conduzir, como ela vai andar, como ela vai se comportar com esse novo momento da vida dela. Então a gente chama isso de ressocialização. Certo. E esse tempo todo, né? Desde o acolhimento até a saída dela, quanto tempo, mais ou menos? Já mudamos bastante coisas, né? O pastor Jay depois vai passar essa informação atual. Eu vou falar de um tempo atrás, quando iniciou. Nós iniciamos com um projeto de 9 meses a 12 meses. Mas, falando de 27 anos atrás, o público era diferente. O público não é o mesmo hoje, né? A sociedade já não é mais a mesma, né? Hoje nós temos aí a questão pós-pandemia, redes sociais, esse aceleramento dos dias, ele mudou muito a estrutura de tratamento. Hoje é um tempo muito menor. Mas quando nós começamos era de 9 a 12 meses, passamos de 6 para 9 meses e hoje estamos de 3 a 6 meses no primeiro momento da internação. Sendo que em todas essas fases, do início até agora, a gente tem uma prática dos 30 dias, que é esse primeiro lugar antes que a pessoa chega, que eu falei no começo aqui, esse primeiro alojamento que a pessoa passa. Por que 30 dias? Ela chega ali e ela vem totalmente debilitada. Na maioria dos nossos atendimentos, as pessoas que chegam até nós, elas estão extremamente destruídas. É raro as exceções, e eu quero até salientar que é bem raro as exceções quando chega com familiares. A maioria, a grande maioria, eu vou colocar 85% do nosso atendimento são aquelas pessoas que já tentaram tudo. Jó 14, livro de Jó, bíblico, 14, verso 7, vai falar que ainda que a árvore for cortada, seus ramos se secarem, ao cheiro das águas ela brotará e viverá. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que enquanto há fôlego, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Então a gente tem essa metodologia de trabalho com os indivíduos. Eles chegam na entidade, eles ficam 30 dias totalmente isolados. Não recebem ligações, não fazem ligações. É um momento de desintoxicação de tudo. De tudo. Porque elas precisam se desligar daquela escola, daquele mundo, daquela situação a qual eles viviam. E aí eles começam uma nova jornada. Então a gente passa esses 30 dias totalmente imerso dentro da casa. Obviamente que a gente tem toda uma estrutura para dar acompanhamento se caso saia enfim, tem uma crise de abstinência. Tem equipe... Tem equipe técnica para tudo. Isso. Tem equipe técnica. A gente conta com um apoio municipal também. A nossa cidade é uma cidade que acolhe o projeto muito bem, nos abraça muito bem, os governantes, enfim. Já são 27 anos de história, né? Então, acaba a gente tendo uma boa aceitação. Então, isso tudo faz o fluxo acontecer de forma muito segura. Bom, vamos lá. Agora, talvez seja mais direcionado para os dois. Como é que essa pessoa chega até vocês? Como o pastor Michael ali já trouxe, né? A pessoa ela chega desacreditada, né? Por quê? Porque já tentou de várias formas sair, largar daquela vida e não ter um apoio aonde ela pode ficar, na verdade, porque ela não tem onde ficar que vai entender, compreender a situação que ela está vivendo, porque não tem pessoas ali preparadas, né? Vamos dizer assim, preparada para ver o que está acontecendo realmente. Então essa pessoa chega ali totalmente destruída, ela sonhos, família, né? O social está completamente zero. Então, quando ela entende que existe um lugar que ela possa ir, é para lá que ela vai. Ela se joga, porque não tem mais esperança, não tem mais aonde ser, né, acolhida. Aí surge resgate de vidas, tanto outras instituições que a gente conhece, né? Graças a Deus por isso. E abre as portas para essas pessoas chegarem. No caso, quando eu cheguei na instituição Resgate de Vida, e toda vez que eu vou falar, toda vez que a gente está em situações como essa, eu me sinto honrado porque poucos que conseguem sair, né, desse círculo vicioso. E eu me lembro, eu cheguei lá, me abraçaram, eu cheguei com uma bicicletinha amarela, a ponto de suicídio, que eu vim para uma BR
Eu, na verdade, eu desacreditei em mim porque eu falhei, na verdade. Essa minha percepção é falhar. Eu falei comigo mesmo, primeiramente com Deus, tem essa percepção na época errado também de ter as coisas, porque depois a gente vai aprendendo que ensinam pra gente errado também. E quando eu cheguei lá, que realmente me acreditaram em mim, na verdade, me deram uma oportunidade de eu expressar uma confiança em alguém. E todos que chegam ali, chegam dessa mesma forma. Não tem quem chegar e dizer assim, eu vim aqui só para passar uns dias, eu vim aqui só para conhecer o ambiente. Não, Não é um ali, hotel. Não é um hotel. Chego ali porque realmente preciso. Porque realmente não tem mais... Não tem mais porto seguro, né? Não tem mais onde se segurar. A boia some e você tem que ir atrás. E quando e geralmente o mais interessante disso é que as notícias chegam por outras pessoas que já passaram. A notícia, ela se espalha. Se é um lugar bom, eles vão te falar, vai para lá. Lá é um lugar bom, eles vão te dar a certeza que lá é um lugar bom. Se é um lugar ruim, eles vão dizer, não vai. Não vai porque é ruim. Só que nesse meio termo não existe um lugar bom ou ruim. O que existe é uma decisão da própria pessoa ter uma questão de querer mudar atitudes, pensamentos, né? É a forma de se relacionar com as pessoas. Então, tudo isso é um grande problema, porque vai começar do zero, como foi falado. Primeiro a conscientização, depois a adaptação e depois a ressocialização. Então, é tudo uma etapa, E para quem está chegando é difícil. A convivência de novo ali, com vários comportamentos, com várias ideias, vai ter um time, eu sempre falo, tem 2 times jogando. Tem um que vai ganhar e tem um que vai perder. Então você não pode entender que nesses 2 times você vai ter que fazer uma escolha, você não pode ficar em dúvida. Ou você joga para perder, ou você joga para ganhar. E geralmente quem joga para ganhar vai escutar o líder, quem joga para ganhar vai entender que precisa, né? Então é todo um processo, é todo um trabalho. Então por isso que requer tempo. Requer tempo e dedicação àquilo que a pessoa está buscando. Se ela está buscando uma mudança de vida, uma libertação de coisas que o atrapalharam no decorrer do tempo, lugar certo. E assim, no teu caso, né? Você estava com a bicicleta e daí de repente viu a placa ou já conhecia? Verdade, é uma história longa. Se eu for contar, é uma história vamos lá, longa. vamos tentar resumir. Vamos resumir essa história. Na verdade, eu estava numa instituição, né? E o pai do pastor Michael, ele teve nessa instituição e falou desse lugar. Só que nessa instituição eu tive como é que eu vou te dizer assim, uma desilusão, né? Uma decepção, na verdade. E eu saí desse ambiente, fui morar fora e ali eu tive uma outra desilusão com relacionamento. E nessa desilusão, como eu já tinha passado tudo que eu passei, eu me sentia bem, já até um tempo limpo, e aquilo ali para mim foi muito forte. E eu passei uma noite em turbulência, peguei uma bicicleta e fui com uma BR. Eu falei, cara, eu vou me matar, vou tirar minha vida. E só que não vinha coragem, eu vim sentido a Joinville, sentido a voltar para o Paraná. E nessa caminhada, eu pensava em me jogar na frente do caminhão, mas não tinha força. Ou coragem, não sei, ainda bem. E aí, nesse momento, eu lembrei do pai do pastor Michael e falei, cara, eu vou lá, cara. Daí, por um estralo, falei, eu vou lá. Aí cheguei lá, fiquei lá um tempo, esperando, né? E, graças a Deus, fui acolhido. E ali começou voltar a sonhar, né? Falei, cara, tô no lugar certo, irmão. Que legal. Tô no lugar certo. E ali Deus falou comigo, né? Realmente, quando eu fui recebido, até teve uma profecia sobre a minha vida naquele lugar. Então, hoje eu entendo. É difícil entender hoje, né? Mas tudo que eu passei hoje, eu sei que não foi uma experiência. Hoje eu vivo isso, eu conto isso. Então, se eu conseguir, outros vão conseguir, criar um foco ali de entender que também tem pessoas que às vezes não confiam em outras pessoas. Perde-se a confiança, acha que e usa às vezes até versículos da Bíblia isolados, né? O maldito homem confia na força do seu braço, e isso aí requer uma confusão, porque é o maldito homem que confia em si mesmo, e geralmente quem está nessa vida de droga está confiando só em si. Eu estou fazendo mal para mim, então não tem ninguém tem nada a ver com isso. E na verdade não, a gente afeta não só a família, como toda uma sociedade, como toda uma história. Então quando a gente entra por esse ambiente de entender que tem pessoas que ainda
confia em você, né? Embora seja estranho, mas está estendendo a mão e te dando um voto de confiança, e você entende que você tem que aproveitar aquilo ali. Cara, é uma boia que está passando. Cara, segura nessa boia, senão você vai se afogar, irmão. Que legal. É essa parte que, sabe? E a gente nunca sabe quando vai ser a última oportunidade, né? E a galera brinca com isso, de não reconhecer a chance que tá recebendo, a ajuda que está recebendo. Esse lugar de reconhecimento que eu cheguei a falar, acho que é muito válido. Eu não sei, aqui na região vocês têm também aquele internação Compulsória? Não. A gente, como é que eu posso te dizer? Posso falar. A gente não acredita muito na compulsória. Tá? Não é um método que a gente acredite. Por quê? Porque a dependência química, eu sempre dou esse exemplo, ela não é igual uma tuberculose. Que existe um tratamento medicamentoso que você vai passar por 21 dias tomando aquela medicação e no final, uau, você está livre da tuberculose. Não. A dependência química é uma doença crônica e progressiva. Então, o que acontece? Você precisa querer estar em abstinência. Tem que ter uma decisão. Você sempre vai ser um dependente químico. A situação é, você vai estar em abstinência ou não. Então, existe uma decisão diária que precisa ser tomada. Não existe nenhum tipo de comprimido, injeção, sei lá, que você vai tomar, que vai te... Então, onde a gente não acredita. Então, se o indivíduo ele não quer se internar, se ele não quer tomar essa decisão, não tem ninguém que faça ele tomar. Sim. Óbvio que eu acredito em que sim, existem pessoas que precisam ser retiradas, mas é uma questão de política pública, daí, retiradas desses lugares, dessas escolas, sabe, escola quando eu falo é de momento de vida, né? É desses lugares que tá ensinando aquela drogatização para ele. Tem pessoas que precisam ser arrancadas, a gente fala isso de fuga geográfica, arrancar o indivíduo para outro lugar, que seja um lugar sadio, seja um lugar bom, benéfico para ele, que é o entendimento do resgate de vidas. Legal. Eu pergunto porque, assim, lá Blumenau tem, né? Sim. E sempre foi muito criticado essa ação. Mas, enfim... Eu conheço gente que já passaram. Acompanhar, né, a evolução dessa prática, né? Antes você mencionou que 85% né, chegam sem famílias. Sem família, né? É porque daí, assim, nem a família levou a pessoa até a casa, né? É nesse sentido, né? É que geralmente o que acontece? Se tu ir no centro de recuperação hoje, se o senhor ir, na verdade, você vai ver que cada um de cada estado. Tem gente do Paraná, tem gente de Rio Grande do Sul, tem gente de São Paulo, tem gente do Maranhão, vem de todos os estados. Por quê? Porque aonde ele está convivendo ali, ele já não se comporta mais. Ele já, uma vergonha de ver conhecido, de encontrar. Então, ele por si só, ele resolve migrar. No meu caso, né? No meu caso, eu estava no Paraná. Por ter um conhecido em Florianópolis, eu decidi ir para Florianópolis, que ali ninguém ia me ver. Ninguém ia me enxergar na situação que eu estava. Então, geralmente, quem bate em nosso portão ou é cidade vizinha, ou então de outro estado. Então já vem nessa situação, porque a família já não aceita mais, já bateu na porta, não deu, família desacreditou, porque toda vez fala, eu vou parar e nunca para, porque sempre tem a recaída, sempre tem aquela, né? Aí às vezes tem até vontade, mas não foi tratado, não foi dado como é que se diz, mostrado um destino para ele, não foi dado um horizonte, então aí ele vive perdido. Então, quando chega no nosso portão, geralmente chega acabado, porque já vem de outro estado, já vem de outra cidade. A família, às vezes, até mesmo fala, não fique por aqui, né? Vai, dá um jeito, se vira. Então, quando eu saí da minha casa, eu falo da minha saída, às vezes eu não gosto de lembrar, porque dói na gente, né? Isso, né? Que eu lembro que eu estava no sofá e eu acordei vindo de uma noitada de bebida, de droga, e quando eu acordei tudo urinado. Estava urinado naquele sofá, de cabeça baixa, ali pensando, falei, cara, meu Deus. E a porta do quarto da minha mulher, ela estava um pouco aberta, né? E o meu filho sentado em cima da cama, olhando para mim. E eu, cabeça baixa, quando eu olhei para ele me olhando. Daí, daqui a pouco, ele olhou para mim e olhou para minha mulher e falou assim, mãe, por que o pai não pode estar aqui com a gente? Aí ela olhou para mim do sofá assim, teu pai deixa ali, ele é um doente. Ele não pode estar aqui com a gente. E aquilo ali me quebrou, aquilo ali me arrebentou. E o que eu fiz? Na hora eu levantei,
tirei aquela roupa suja, tomei um banho, botei umas roupas dentro de uma mochila e saí pra vida, cara. Eu falei, cara, eu vou embora. Não vou mais ficar aqui, eu não vou ser mais vergonha. Eu vou, cara, eu tenho que dar um jeito, eu não sei. Eu nem sabia pra onde ir, nada, nem sabia, eu não conhecia a rua, não conhecia nada. E decidi sair. Passei na casa da minha mãe perguntou pra onde eu estava indo. Eu falei, não, arrumei um serviço, tô indo trabalhar numa construção, vou morar lá. Nada, era tudo mentira, eu tava com R$5 na carteira. Aí fui para uma cidade vizinha, e ali comprei 1 litro de cachaça, sentei na praça. E ali que eu comecei a conhecer essa vida de rua, essa vida de andarilho. Daí virei andarilho, daí caí pela BR. É um dos episódios que para mim marcou bastante foi... E isso ainda no Paraná? Isso ainda não, isso eu já estava vindo. Eu já estava vindo para sentido Santa Catarina. E eu já estava mais de 15 dias sem tomar um banho. Andando na rua, chuva e vergonha de pedir, porque eu não tinha essa coragem ainda de pedir alguma coisa para alguém. E eu me lembro que eu deitei num posto de gasolina e foi lá na madrugada, eu senti uma dor forte no meu joelho. E quando eu olhei, tinha um rato me roendo, uma ratazana me roendo. E quando eu vi aquela ratazana, eu falei, cara, que situação que eu tô, cara. Fui para debaixo de uma ponte, falei para Deus me dar coragem para me tirar minha vida, que eu não aguentava mais. E segui mediante uma BR, e ali encontrei um grupo de pessoas também na rua. E nisso já tinha passado vários processos, mas estou falando aqui o que mais marcou, né? Eu entrei debaixo de um viaduto e ali tinha uns camaradas ali conversando. Daí eu falei, cara, eu vou descer ali. Eu não tinha visto eles, mas eu falei, cara, eu vou descer desse rio e vou lavar minha roupa. Tava com um short, uma camisa. Falei, vou lavar, esperar secar e vou seguir viagem. E nisso estava lá, tinha uns 3 ou 4 ali. Aí quando eu cheguei, conversei, tudo, aí tem a linguagem nossa ali de rua, né? Aí, tá vindo da onde? Pá, a gente começa a trocar ideia. Daí eu não sabia tanto da situação e falei assim, ó, vamos sair, vamos se dividir aqui, galera. Tá, tu vai cozinhar ou tu vai pedir alguma coisa? O que tu vai fazer? E eu falei, cara, eu vou ficar aqui, vou fazer o almoço, então. Eu cozinho. Aí eu falei, eu vou pedir dinheiro para nós arrumar, para nós tomar um álcool, uma cachaça. O outro, eu vou pedir comida, então. O outro, eu vou arrumar uma panela, né? Aí eu falei, então eu fico aqui, eu corto a lenha e vou preparando aqui para nós. Então, beleza, cada um fuxou. Até na rua é organização. Aí saiu cada um para um lado, né? E demorou um tempo, eu não vou especificar o tempo que eu não lembro, mas sei que chegou um irritado, brabo ali. E com a Bíblia na mão. Ele falou assim, cara, tu acredita que eu bati numa porta lá? O cara fez eu esperar e disse que tinha uma solução para mim, que eu ia me dar bem. E eu achei que era alguma coisa, dinheiro, sei lá, alguma coisa assim que eu ia me dar bem. E me deu essa Bíblia que ele jogou. A Bíblia bateu assim, caiu perto do rio. E ele falou assim, cara, eu vou arrumar uma cachaça, eu vou arrumar o dinheiro, cara. Mas que é isso? Para, né? Aí, só que eu não entendi, cara, o porquê aquele cara voltou para fazer isso ali. Hoje eu entendo, mas eu até então não entendia. E eu olhei aquela Bíblia e falei, mano, tu não vai querer? Ele falou assim, não quero. Eu falei, então beleza, ele saiu, eu fui lá catar. Quando eu catei aquela Bíblia, estava aberta em João 8,32. E aí está escrito assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cara, me deu uma coisa tão ruim, ruim não, hoje eu digo ruim, né? Mas na verdade era uma coisa boa, né? Na hora a gente não entende, mas me deu um quenturão assim, e eu não me aceitava naquelas condições. Eu falei, cara, eu preciso sair daqui. Eu já tinha ouvido falar de Deus, eu já, né, questão de missa, mas eu nunca tive essa experiência ali naquele momento. E quando eu li aquele versículo, cara, algo me tomou assim de uma forma que eu senti nojo daquela situação e eu preciso sair. Do jeito que eu tava, eu catei minha mochila, catei aquela Bíblia e fui pra BR. Eu falei, cara, eu tenho que sair dessa vida, cara, eu preciso, olha só, olha a situação que eu tô. E fui indo até que fui direcionado pelo anãozinho, né, que eu encontrei ele na beira do ponto de ônibus. Aí ele olhou pra mim e falou assim, cara, ele tava cortando capim para as vaquinhas ali, ele olhou pra mim e falou assim, cara, tu precisa de ajuda, cara? Eu falei, é verdade, cara, eu preciso. Ele falou assim, então eu vou te ensinar um lugar. Vai para um centro de recuperação. Lá tu vai ter comida, tu vai ter roupa, tu vai ter um pouso e um banho, cara. Só não esqueça de uma coisa, mano. Lá tem algo que vai ser crucial para mudar a tua história. Cristo Jesus. Aí falei, tá, na hora ali pra mim, falei, sério, cara, aonde é? Ele me mostrou, me deu direção, só que eu fui totalmente oposto, que eu já encontrei um outro andarilho e andei ao contrário, e foi indo até que eu creio, como diz o pastor Michael, Deus tem os seus propósitos, eu sempre falo que Deus, ele proporciona encontro, nada é acaso, Deus proporciona esse encontro. Então, para mim, foi eu estava numa cachoeira,
E o meu cabelo era grande, vinha até a cintura, daí ainda estava com um jovem ainda, daí o jovem sentou do meu lado, estava conversando com as pessoas, e ele falou assim, cara, você acredita que ali me ofereceram um centro de recuperação? Eu falei, sério, cara? Aham. E até falaram para nadar contigo, cara, falaram para me nadar contigo que tu não é boa companhia, mas isso me julgaram por causa do meu cabelo, eu entendi. Daí eu falei, mas tu não vai? Ele falou assim, não, cara. Eu falei, fala pra isso que eu vou, cara. Daí foi lá e falou, olha, eu não vou, mas meu amigo ali quer ir. Ah, fala pra ele que nós te levamos hoje, cara, levamos ele hoje, se quiser. Não, eu não quero, se quiser levar meu amigo, daí me levaram até um centro de recuperação. E ali, cara, a partir daquele momento ali, Deus me direcionou, mudou minha história, né? Não foi fácil, como nada é fácil, né? Então, mas graças a Deus, cara, hoje, mais de 15 anos liberto, então eu entendo que existe, cara, existe uma solução para aqueles que buscam, para aqueles que aceitam, que querem. E é um processo, cara, é um processo. E aí o bacana é que, assim, né, na tua função, né, Dejair, diretor, pastor, quando chega alguém na casa, né, o testemunho que podes dar, né? Porque é muito diferente do que, assim, eu nunca tive envolvimento, Sim, né? Eu falar é uma situação. Você falar, o peso é outro. eu digo assim, ó, para falar de uma cura, só vai falar bem quem experimentou. Para falar de uma cura, só vai falar bem quem um dia experimentou. Então, para mim não resta dúvida, cara. E quanto a força, Isso é forte, né? Para mim não resta dúvida disso, sabe? Às vezes eu sempre falo, não foi um homem, não foi um estudado, não foi um bem requisito em dinheiro, nada que falou para mim. A não ser um Deus criador de todas as coisas que falou para mim que a minha história seria mudada se eu acreditasse. Cara, eu acreditei, e acredito até hoje. Então eu falo assim, às vezes ficam até barbinho comigo, né? Mas eu falo, se eu morrer hoje, eu morro feliz, cara. Contente. Não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho mais que eu mereço. Então, para mim, cara, não tem salário, não tem nada que pague isso. Hoje eu tenho minha esposa, né? Tive um propósito desse tempo agora, eu tô dormindo lá dentro da CT, né? Minha esposa falou, você é louco? Ontem ela falou, Bastante louco. ontem ela falou, você é louco? Eu falei assim, pois é, cara. Noé também era. Ponto. Então eu acredito, cara. Acredito que tudo aqui é passageiro, tudo aqui é só... Isso aqui Deus está dando para nós nos administrar aquilo que Ele está nos dando. Nosso tempo, nossos amigos, nossa família. Só para nós administrar. E é Ele quem dá a direção, é Ele quem mostra o caminho. E nós estamos... Deus proporcionou esse encontro hoje aqui. Então está tudo no controle. Nada fora. Com certeza. Com certeza. E Alan, tua função lá é o quê? Apertar a turma, não? Como é que é? Não, é apertar a turma. Ah, Esse esse aqui. Esse discurso, bem, cara, esse faz discurso bem. bonito, essa fala, né? Rapaz, Mas isso o chicote no vem dia, atrás isso depois. no dia a dia, a gente tem um apelido carinhoso pro Dejaí. Ele é o nosso João Batista. Opa! Só para você ter uma ideia. Agora você entendeu o sentido da barba. Sim. Não. Mas essa parte de apertar, rapaziada, ele faz com excelência. É que assim, ó, nós entendemos, meu amigo, que se eu estudar sobre um assunto, eu me torno apto a falar sobre. Mas quando eu vivencio ele, eu tenho autoridade para falar sobre ele. Então, assim, hoje o Jair, ele tem autoridade para falar de ponta a ponta, de início ao fim, de tudo que uma pessoa que veio em situação de rua, ela pode esperar e tudo que ela pode alcançar, porque ele trilhou esse caminho, né? Ele saiu de um extremo ao outro, então ele percorreu toda essa jornada, então ele tem autoridade para falar sobre. Mas a minha função hoje ela é 100% administrativa. Toda a parte operacional da instituição hoje fica a cargo do pastorzão aqui e o faz com excelência, vamos deixar isso bem claro. E hoje a minha atividade ela se concentra nessa parte externa,
onde essa semana mesmo, por exemplo, que passou, estivemos palestrando em uma empresa na cidade vizinha aqui, foram 3 dias de palestra, falando sobre prevenção ao uso. Então, assim, ó, nós estamos hoje migrando um pouco a nossa forma de trabalhar, como o Maicon falou, que nós somos muito bons em trabalhar com a ponta final, quando a pessoa já perdeu tudo. E agora nós estamos iniciando um projeto novo e nós vamos trabalhar com prevenção para ajudar a prevenir. Então, assim, foi a semana da CIPA e da CIPAT, dessa empresa. Então, assim, nós palestramos, foram 15 horas de palestras. Então, assim, essa parte fora, escritório, onde eu estou me dedicando, até relações públicas, né, da casa. E hoje, trabalhar na questão de gerenciamento, né, de números, né? Hoje a gente sabe que tem muita gente que trabalha com projetos sociais, sabe a dificuldade que é da captação de recursos e a manutenção, né, da instituição. Então, hoje essa é a minha parte. Fui voluntário da casa muitos anos atrás, passei um bom tempo fora do país, morei 11 anos e meio fora, e agora no início desse ano topei o desafio de voltar com a minha família para o Brasil e assumir a parte administrativa, né? E aí iniciamos essa parte nova de palestras, de consultoria e esse serviço fora, né? E com a visão de prevenir. Hoje estamos trabalhando em desenvolvimento de alguns materiais e mais nessa linha palestras mesmo. E assim, eu estou gastando hoje a minha vida caminhando do lado desses homens, aprendendo com eles tudo aquilo que a extrair do ser humano todo o potencial que ele tem a dar, né? Isso aí me sinto muito feliz, cara. Me sinto feliz porque venho da parte de gestão, né, da gestão comercial e empresarial, mas hoje fazendo algo que tem um real propósito, algo que faz sentido, sabe? Não é mais pelo meu currículo, não é mais pela minha carreira, mas é sobre... Continua sendo uma empresa, Exatamente. Né? Exatamente. Mas com um propósito... Exatamente. A finalidade não é fins lucrativos, mas sim ver vidas ser restauradas, sabe? Até no meu pedido de desligamento da empresa de onde eu venho, nos Estados Unidos, eu passei por um episódio bacana, Lori, que um dos meus colegas de trabalho virou: cara, tu é louco, você tá... Tem gente que venderia a mãe para estar no teu lugar. Só que chegou uma certa fase da nossa vida que não é mais por dinheiro, não é mais por interesse próprio. E quando a gente entende e olha para a vida de pessoas como o pastor Jair, como a do Maicon, pessoas que estão gastando a vida. Mas quando eu digo gastar, é não no sentido pejorativo, é no sentido de eu estou doando tudo aquilo que eu tenho aqui e aqui por uma causa maior. E o que me fez mover foi olhar para os meus filhos e entender o que meus filhos vão falar de mim quando eu não estiver mais aqui, sabe? Deixar esse legado para eles de que a gente precisa usar o que nós temos aqui e aqui por um bem maior e não por um benefício próprio apenas. E tá tudo bem, não tem nada de errado as pessoas terem seus empregos regulares e a gente entende isso e é a vida de cada um. Mas hoje a minha vida chegou nesse lugar. Então, hoje toda a parte social da igreja, eu me torno responsável por essa parte social e um dos nossos braços sociais é o resgate, é o que nós temos a maior história, né? Mas agora nós estamos começando com jiu-jitsu para criança, tem classes para pais que vão receber bebês. Então, assim, tem uma parte social muito grande envolvendo a comunidade, né? Hoje, o Maicon fala uma coisa que eu gosto muito, que assim, a nossa meta é sermos uma igreja da cidade. Então, assim, quais são os problemas sociais e nós vamos trabalhar com eles, não necessariamente só a esperar a pessoa perder tudo e parar lá no resgate com a gente. Sim. Então, através do esporte, nós vamos ajudar a prevenir que um possível futuro jovem que vai passar por nós venha parar no resgate. Talvez esse jovem vai ser salvo através do jiu-jitsu, por exemplo. Então, assim, essa parte administrativa hoje é onde eu estou trabalhando e é onde eu me sinto realizado, cara. Eu te digo que quando o pastor Jair fala que hoje podia morrer feliz, a sensação, Lori, de estou no lugar certo, com a equipe certa, fazendo a coisa certa, isso não tem dólar que paga, cara. Eu tenho que parar para os olhos d'água, cara. Eu sou meio chorão.
Doar é um Isso- ato de repartir, né? Aham, Então ninguém dá o que não tem. sim. Então por isso que quando o Alan, o DJI falam das experiências deles, eles só estão dando aquilo que eles receberam. Sim. Então você que está aí do outro lado, quando você segue um canal desse, quando você compartilha essas mensagens, você também está repartindo algo que você está recebendo. E às vezes você fica perguntando, poxa, mas eu não tenho a história desses caras, eu não estou inserido na situação desses caras. Olha só, eu sou um nada, que não tenho nada. Você tem, cara. Se você olhar para a tua vida, você tem algo a repartir. Então, por gentileza, faça isso. Nem que comece por esse vídeo. Exatamente. Legal. Hoje, qual é a capacidade da casa hoje? Hoje nós estamos com capacidade para 30 pessoas, né? 30 pessoas. Nós estamos numa fase de adaptação, né? Tem algumas áreas nossas que estão sendo reformadas, né? A gente precisa colocar em ordem para aumentar essa capacitação. Mas temos potencial para dobra, né? Temos potencial e espaço para dobrar. O espaço é muito grande, né? São mais de 10 mil metros quadrados e mais de 3 mil metros de área construída. Então, E hoje recebe só público masculino. Só masculino masculino e acima de 18 anos. Maior de idade. Acima de 18 anos. Isso é toda uma força questão... de lei, né? Isso, força de lei. Uma questão de legislação. Legalmente falando, nós somos uma CT, uma comunidade terapêutica masculina para maiores de idade. Isso. Então, não pode adolescente e não pode que não seja voluntário. Precisa que seja voluntário. Legalmente falando, precisamos que seja voluntário o tratamento. Então, assim, temos espaço para dobrar a capacidade, mas administrativamente não é só espaço físico, envolve todo um corpo técnico, envolve quadro de colaboradores e aumento de folha, aumento de despesas. Então, hoje, como o Maio mesmo falou, 85% das pessoas que nós acolhemos, eles vêm em situação de rua. Então, assim, é aí que entra o papel fundamental da igreja, que é custear, que é bancar, né, esse tratamento por uma pessoa que não tem condições de bancar pelo próprio tratamento, né? Hoje, infelizmente, tudo gera em torno de números, e aí é onde entra a minha fala. E, então, assim, se passarmos por esse processo de ampliação, gera toda uma questão de captação de recursos e precisamos de mantenedores para continuar mantendo essa estrutura rodando. E hoje nós não negamos atendimento a ninguém. Pelo contrário, temos até fila de espera, né? Tem pessoas que entram nessa questão da fila de espera. Quem pode pagar, nós vamos tratar, e quem não pode pagar, nós vamos tratar igual, porque o nosso interesse maior é ver vidas sendo restauradas. Só que sabemos que gira em torno de custos. E aí, hoje, graças a Deus, temos bastante gente na igreja que nos ajuda, temos nossos parceiros, né? Tem empresas parceiras também, né? Que ajuda. Porque há 27 anos de história, o público-alvo, o público que precisa do nosso trabalho, eles nos conhecem, ou acabam, como o pastor DJI falou ali, acabam conhecendo nessas rodas de conversa. Por quê? Um vai falando pro outro. Agora, qual é a dificuldade? A dificuldade são os parceiros. Empresas, às vezes, que querem investir em social e não sabem onde investir num social sério, pode encontrar o Resgate de Vidas, encontre aí os nossos arrobas, tanto no Instagram quanto nas redes sociais, e aí você vai ter um lugar ali para você investir o teu social. Legal. Feminino nunca pensaram em abrir? Assim, ó, a gente já pensou em atingir todas as áreas, mas a disponibilidade de equipe técnica é o que mais segura. Sim. Não dá para fazer. Na verdade, é outra. É uma outra infraestrutura, é uma outra. Talvez no espaço físico. No espaço físico se dividir sim, porque é grande. Sim. Mas a questão da equipe técnica pega muito. Né? Hoje é muito difícil conseguir equipe técnica feminina para esse aporte. Eu não estou falando só de médicos, enfermeiros, não essa equipe técnica. A equipe técnica que vai ficar lá dentro. Os monitores, os terapeutas, as pessoas que estão lá. Por quê? Porque não é uma contratação. Nós três frisamos isso, mas eu quero deixar mais uma vez frisado. Nós não trabalhamos por um dinheiro, nós trabalhamos por uma missão. Por um propósito. Nós não trabalhamos... sabe, por um objetivo que vai morrer por aqui. Nós trabalhamos por um legado que gera um propósito. A nossa ideia é repartir aquilo que temos com alguém. E isso a gente vai transferir um legado para outra pessoa. Então não dá para fazer por dinheiro, não dá para fazer
por um simples trabalho, não dá para fazer de forma, sabe, dessa forma que eu posso dizer empresarial. Não dá. Não, Tem que ser por propósito. Quem for para isso pelo dinheiro não fica. Não fica. Não fica. Hoje o que a gente consegue ter com um psicólogo, qualquer clínica particular consegue pagar o dobro, sabe? Então, assim, nós temos hoje os nossos colaboradores, os nossos voluntários, pela questão do coração, não pela questão salarial. Não é mais por minha carreira, mas é pela questão do legado que eu vou deixar. Então, gira em torno disso. Então, assim, hoje, infelizmente, nós vivemos uma época onde os próprios interesses acabam falando muito alto. Mas ainda assim, ainda existem homens muitas e pessoas. mulheres que topam esse desafio. Mas para montar uma segunda CT, por exemplo, é uma outra infraestrutura completa e complexa. É que nós temos poucas, né? Temos. Femininas muito poucas. Pouquíssimas, né? E tudo bate na questão da equipe técnica. Sim. Sim. Eu sei que tem uma. Que é mais A minha difícil, cidade tem. Uhum. Minha cidade de Natal tem, Ituporanga. Ela tem uma já há muitos anos, hoje é vinculada ao Serene, Sim. né? E assim, fora isso, eu realmente desconheço. Assim. Joinville, nós temos Ituporanga, nós temos Blumenau, uma pequena também. Ela deve ter uns 4, 5 anos apenas. Nós temos em Biguaçu, Governador Celso Ramos e Grande Florianópolis. São as que eu conheço, né? São 7 entidades que eu conheço que trabalham com público feminino. São João Batista também. 8 lugares. 8 lugares. E fora o desafio de... E que não é que não tenha, né? Porque, Não, sim. Não, é contrário, pouca, né? tá? Não, é pouco. Porque Comparado nós- com o masculino. Não é que. Eu me refiro assim. Não é que não tenha mulheres com esse Sim, problema. tem Ah, muito. não, demais. É muito, né? Demais. Hoje nós temos mais de 140 masculinas em Santa Catarina. Contra 7. Santa Catarina. E ainda tem fila de espera. Sim. Ainda tem filho de espera. Sim. Porque, como é que você falou, a gente acaba entrando nesse lugar de que um fala pro outro. Então, assim, cara, eu passei por lá, eu conheço o trabalho deles, cara, procura lá. É até engraçado, um papo de andarilhos, de pessoas em situação de rua, onde um aconselha o outro. E hoje, o nosso maior marketing envolvendo são eles próprios, pelo histórico que já foi construído. E olha só essa informação como ela é positiva, porque você vê, escutando essa fala, você observa, porque quem aconselha porque entende que aquele lugar não tá bom. Então você entende que se há essa conversa dentro deste mundo, eles também entendem que eles precisam sair. Então eles não saem porque não querem, porque vivem essa vida porque são assim mesmo. Não. A gente precisa entender que dependência química é uma doença crônica e progressiva. E eu decido se eu quero estar em abstinência ou não. É uma decisão. Só que não é fácil decidir por si só. A estrutura que o Resgate de Vidas tem e oferece, o nosso trabalho é ensiná-lo a permanecer nesta decisão. Isso é uma coisa diária. Quando ele vai para ressocialização, então ele mora, trabalha, volta, trabalha, volta. É isso mesmo. Até o momento em que ele consegue Gerir se isso sozinho. estabelecer o seu próprio... A gente fala caminhar com suas próprias pernas, né? Até o momento que ele consegue governar a sua vida social, né? Familiar, já teve... Eu sempre falo um tripé, né? É o espiritual, familiar e social. Então, a partir do momento que equilibrou esse tripé, ele entende que já pode... Uns regressam para a família, outros, nesse tempo de ressocialização, já arrumam uma esposa, já conhece alguém, às vezes até mesmo da própria igreja, entendeu? E ali, hoje, que congrega com a gente na nossa igreja, tem 4 casais que hoje congregam com a gente, que esse rapaz passou pelo centro de impressão, casou, e hoje Constituiu família e Sua tá lá. família tem sua casa, seu emprego e retomou uma vida regular. E tem um que tá lá, toda a vida eles já vai para quase 3 anos limpo, tem a sua esposa, ele vai no resgate, toda sexta-feira do final de semana tá lá, e a irmã, a filha da esposa dele, conheceu um outro rapaz lá dentro, hoje são casados, têm filhos,
Então, gerou esse vínculo dentro da instituição. Então, hoje nós temos, ou seja, uma família que se conheceu lá dentro. Uma família que levou a outra a conhecer um outro rapaz lá dentro, que ambos se recuperaram lá, estão libertos e estão diante de uma sociedade vivendo bem, né? Sem drogas, sem álcool, sendo pai de novo, tratando uma família de volta, ou seja, mostrando o resultado. Né? Sabe, eu preciso contar aqui que há um tempo atrás eu escutei um depoimento de um empresário que todo mundo sempre falou dele assim, pô, um empresário de sucesso, um cara visionário, né? Até um dia que ele revelou que ele foi dependente químico. Aquilo deu uma mexida, uma chacoalhada tão grande, porque parece assim que não... Como assim? Né? Não cabe a uma mente tão inteligente usar drogas. Não, e não só isso, mas assim, como assim, né? Onde esse cara está hoje na sociedade, de onde ele veio, né? Porque existe esse estigma de que, não, se envolveu com coisa ruim, inacreditável, né? acabou, né? Não tem mais recuperação. Sim. Não, na verdade, não, pô. Né? Testemunho seu, fantástico, né? Desse cidadão também, que eu achei... Nossa, eu até me arrepio só de lembrar a fala dele, assim, né? E aí, assim, deu um susto, assim, no pessoal, porque era uma entrevista, ele falou, o pessoal tudo paralisou, Você assim, não, né? Como assim, né? Mas por quê? Essa situação do resgate, de você dar essa possibilidade da ressocialização e a pessoa seguir o seu caminho, Sim. né? Depois... Sim. De ter passado pelo problema. Nós temos Aquele cidadão, só para complementar, ele não segue igreja. Sim. Mas teve a vida restaurada. A vida foi restaurada, talvez daqui a pouco, lá na frente, né, ele venha ter um encontro, né? Sim. Mas melhor se for agora, já de imediato, né? Essa é a vontade Mas nossa. o que eu quero dizer assim que a importância de você dar essa oportunidade para que a pessoa também possa sonhar, ver que é possível, né? Ter uma vida normal depois. Sim. Né? Isso, tirar esse estigma, tirar essa coisa assim que é desenganado, preconceituosa, né? Sim. Tirar essas coisas, porque realmente isso é um empecilho muito grande e tem na nossa sociedade, muito forte isso, muito forte. A gente acha que isso só acontece com o pessoal de baixa renda, né? Pessoal mais pobre. Não, a gente tem diversos testemunhos. Eu vou dar uma palhinha rapidinho de uma pessoa que a gente tem que foi atendida há 15 anos atrás. Hoje, ele é tesoureiro da instituição. Hoje ele coordena um membro de direção da instituição, mas há 15 anos atrás ele era um usuário de crack. Chegado totalmente desacreditado, a família já não suportava mais, enfim, aquela situação que a gente conhece. Ele chegou na entidade, fez o tratamento, se levantou. Eu me lembro que na época meu pai, ele tinha uma profissão já, mesmo na droga, ele tinha uma profissão, ele era chaveiro. Faria cópias de chave, aquela coisa toda, abria portas, enfim. Tinha um talento, tinha um dom. E olha que não usou pro mal, hein? E eu me lembro que o pai, ele foi lá e comprou uma moto pra esse cara. No plano de ressocialização ainda. Meu pai foi lá comprar uma moto pra ele, deu na mão dele, deu uma caixa de ferramenta pra ele e disse assim, ó, se levante. Resumidamente, hoje ele é um empresário muito bem sucedido. Olha. Muito bem sucedido. Hoje ele é um dos diretores da Casa de Recuperação, como também da igreja. Tá? Hoje ele está no nosso meio falando família restaurada, filhos restaurados, enfim, tudo voltou para o lugar. E eu não estou falando de uma pessoa que não tinha uma condição financeira, eu estou falando de uma pessoa que tinha. Nós recebemos 3 anos atrás, 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, 3,5. um americano que veio dos Estados Unidos através do Alan. Ele veio se internar na nossa instituição, veio por indicação, o Alan estava lá nessa época, indicou uma pessoa com poder aquisitivo muito bom, americano em si só, tá? O pai empresário de lá, e trouxeram esse menino pra cá, mandaram esse menino pra cá, ele fez o tratamento. Hoje ele assumiu já a empresa do pai, hoje ele tá lá casado, levando a vida, né? Então, assim, não é só as pessoas que
passaram pela rua, Sim. que têm dificuldades financeiras, que têm famílias com menos estrutura de conhecimento, né? Enfim, não é só isso. Droga não escolhe seu Não. sobrenome ou o saldo da tua conta bancária. Se você brincar com o vício, ele te derruba e a droga, ela nivela todo mundo para baixo. Isso é algo que nós temos esse estigma que, não, isso é um problema só lá da Cracolândia, né? Da família que não tem acesso, do pobre, né? Não é. Você vê essa família, quando eles me procuraram lá nos Estados Unidos, eu posso citar porque temos autorização para isso. A família deles, quando me procurou, o pai é um empresário. Tinha vergonha, filho usuário de cocaína. Ele falou assim, esse guri, ele só não foi pro crime porque o tanto que ele tá cheirando por dia, a família tem grana para bancar. Só que isso até quando? Ou ele vai quebrar a gente financeiramente, ou ele vai ter uma overdose e vai morrer. Então, assim, esse menino não tinha o porquê estar nesse lugar. Não tinha motivo algum para estar nesse lugar. E eu falei, olha, a única forma que eu conheço, porque eu já havia passado pelo resgate como voluntário antes de ir embora, conseguimos mandar ele para lá. Se ele topar o desafio, e fizemos algumas chamadas, o pastor Jair fez uma triagem por videochamada com ele, né, pastor Jair? E, cara, eles vieram buscar um rapaz aqui, desceu aqui no aeroporto e tal, passou 6 meses, e eu tive o prazer de colocar alguém no avião em uma condição e 6 meses depois receber uma outra pessoa. Hoje casado, com a vida restaurada, e quando eu estava para vir embora para cá, foi alguém que foi me levar até o aeroporto e fez questão de me dar um abraço e dizer, cara, obrigado, porque vocês mudaram a minha vida. Isso não tem preço, velho. Isso não tem preço. Você vê uma pessoa que de verdade teve a vida restaurada. Sabe? Alguém que hoje o pai olha e fala assim, cara, eu tenho orgulho do filho que eu tenho. E é alguém que assumiu a empresa do pai. E quando ele me deixou no aeroporto, cara, ele me deu um abraço e ele falou assim, Alan, eu lembro do dia que você me levou, cara. Que eu entrei naquele avião. E eu lembro do dia que eu voltei e você me buscou aqui, cara. Isso só existe uma palavra, cara, é gratidão. E isso não tem dinheiro que paga. Isso não tem dinheiro que paga. Eu acho que esse é o combustível que nos move para fazer o que nós fazemos e estar onde estamos. E é sobre isso. É claro que também assim, né? Vamos lá. Tu não garante 100% Não existe. quem chega lá e vai ser... Não. Né? Não pode. E a gente também não deve nem, assim, isso eu ouvi lá do Sereno, inclusive, tá? Quando tem projeto para mandar, para buscar recursos e tal, muitas vezes você tem que dar indicadores. E os indicadores de uma CT não são bonitos, né? Não, são baixíssimos. Né? Porque assim, o que um financiador espera? Assim, Resultado. 80%, 90%, 95%. Não. Mas aí entra muita questão assim, o propósito para o qual a casa existe, né? É restaurar vidas, né? Exatamente. Então assim, restaurei uma, Já valeu a pena, tudo. maravilha, né? Porque também tem a questão da decisão. Sim. Tem a decisão de chegar lá, mas tem a decisão de continuar também. Continuar. Exato. Que muitos recaem depois, né? Infelizmente. A gente tem histórias de pessoas que recaíram por diversas vezes. Por isso que a gente tem esse compromisso de manter as portas abertas. Eu vou dar um exemplo. A gente tem essa autorização de falar. O Rony, enfim, o Rony é uma criança, adolescente. Na época nós poderíamos atender menores de idade. Eu tinha 14 anos quando a casa inicia e ele tinha 14 anos na primeira internação. Eu conheci o Rony nesse episódio. Eu era o filho de quem estava iniciando um projeto e ele era um filho usuário de droga. A gente viveu 25 internações juntos. Caramba. O Rony sempre foi meu amigo, porque eu sempre vivi dentro da casa da recuperação. Então a gente eu crescia vendo ele. O Rony entrava lá, ficava 1 mês, 15 dias, 30 dias, 40 dias, 3 meses, 4 meses e ia embora. Certo. Caía, recaía, voltava depois de alguns meses, voltava de novo. Então, no mínimo, uma vez por ano ele passava por ali. E a gente fez um laço de amizade. O Rony, hoje, depois de 25 internações, é um homem casado,
é um homem formado em educação física, a esposa dele é formada em serviço social, ele é lutador de MMA, um cara que já ganhou aí troféus em Santa Catarina, em toda a região, e hoje ele está à frente de uma comunidade terapêutica em Florianópolis. Que legal. Puxa. Vai entender? A gente não consegue entender. Então, por isso que a gente sempre está com as portas abertas. Então, isso é uma fala interessante, porque também, assim, tem muitas casas que tem a regra de que recebe a pessoa, sei lá, 5, 6 vezes, pronto. A 7ª em diante, não, que conosco não dá mais. Né? Então, vá, busque uma outra e tal. Né? Alternativa administrativa, né? Sim. Né? Mas eu estou entendendo que ali, com nós não vocês, temos isso. não tem limitação. Nós não temos. É claro que, assim, o desejo sempre é que não tenha esse histórico, digamos, né? Sim. Mas É que essa casa tá aberta. parte de um pressuposto, as casas que opinam fazer diferente de nós, parte do pressuposto que se for muito fácil a saída, a entrada, a saída também será muito fácil. Eu até concordo em certa parte, mas imagine e a oportunidade do arrependimento, onde fica? Então, o resgate de vidas, o nome, ele já influi muito nisso. O resgate de vidas, ele sempre está voltado ao arrependimento individual. Certo. Então, a gente não quer dar a oportunidade de uma nova internação, a gente quer dar a oportunidade de um arrependimento. E o arrependimento, ele só vai acontecer quando a pessoa está no brejo, quando a pessoa está na vala, no fundo do poço. Por quê? Porque ninguém se arrepende daquilo que está dando certo. Você concorda comigo? Ninguém vai se arrepender daquilo que deu certo. Eu vou me arrepender quando deu errado. E quando eu dei errado e todos me abandonaram, eu lembrei. Tem o resgate. Resgate de vidas está com as portas abertas. Eu vou pra lá. Mesmo que eu não queira, mesmo que eu não aceite, porque às vezes eu vou usar esse desenho pra tentar te explicar. Às vezes é a pessoa boiando no mar, que cansou de nadar, e a única coisa que flutua, que passou, foi o resgate de vidas. Eu me abraço, porque eu quero viver novamente. E às vezes, nesse abraçar, ela consegue descansar, retomar forças e se salvar de verdade. Essa é a nossa história. Que legal. Gente, eu vou fazer uma pausinha agora, só para a gente registrar a palavra-chave do nosso episódio. Opa. Que a gente já combinou ela antes aqui. A palavra-chave é resgate. Deixa no chat aqui, você vai concorrer a um brindezinho que vai ser depois sorteado e encaminhado para você, tá? Agora a gente não fala mais da palavra, vamos falar da entidade e tudo, mas a palavra-chave a gente não vai mais falar. Não, só vamos lembrar ela lá no finalzinho depois. Gente, olha, eu tô assim muito, muito feliz, né, com esse bate-papo todo. E claro, a gente já está também dando um encaminhamento pro final aqui, né, pelo compromisso de horário que a gente tem. Mas eu queria ainda perguntar o seguinte, né? O que vocês aceitam de doações, né? Se aceitam doações também? Nós aceitamos tudo que for de doação, tá? Nós precisamos de alimentos, sendo ele perecíveis ou proteínas, né? É uma necessidade que a casa tem. Material de higiene pessoal, né? Porque o indivíduo chega sem nada, de verdade, sem nada. A gente aceita essas doações. Obviamente que muitas dessas coisas já vêm. A população já traz 27 anos de história, mais de 16 mil atendimentos. Isso descreveu uma história muito grande. Então, essas coisas chegam. A nossa maior dificuldade, eu vou deixar com o Alan para ele continuar isso, é sim a questão financeira. Sim, porque hoje, como administrativamente falando, é um CNPJ. Né? Tem toda a parte social, tem toda a parte emotiva envolvendo, né? Toda a parte de propósito, mas para bancar isso, hoje a Celesc, por exemplo, não aceita abraço como pagamento, precisa-se de dinheiro. Ainda não, né? Ainda não. Não, se fosse era top. Inclusive você que nos escuta, nós temos um projeto junto com a Celesc, todos os moradores de Santa Catarina, se você quiser doar através do seu talão de luz. Então, assim, eu não quero fazer um Pix direto para a instituição. Certo. Você pode fazer a sua doação através do seu talão de luz, exclusivo para os usuários aí da Celesc, onde nós somos conveniados a ele. É uma das formas de captação nossa, através de Pix. Hoje, para manter
né, toda a infraestrutura rodando. A gente sabe que não é somente alimentos, embora hoje o nosso custo operacional ele não seja tão alto por termos um prédio próprio, uma infraestrutura própria, mas nós temos hoje todo o quadro administrativo, colaboradores, manutenção, combustível. Estamos passando por reforma. Então, você de material de construção, parceiro, sabe? Estamos abertos a diversas formas possíveis de doação. Pessoas, Mas, sim, exato. Hoje mesmo pela manhã nós tivemos um pessoal de uma barbearia, né, pastorzão? Tá até no nosso stories isso aí, que foi lá fazer um serviço social e falou assim, cara, eu não posso doar dinheiro, mas eu vou doar minha mão de obra, o meu dia de folga é esse, eu vou lá cortar o cabelo de todo mundo. Então, assim, nós temos diversas formas. Recebemos muita doação de alimentos, de material de higiene pessoal. Lembrando, Roupa também. Roupa, exato. 85% das pessoas que vieram para nós vieram em situação de rua. Então, assim, agora nós precisamos devolver a dignidade através dos bons hábitos de saúde, higiene, né, onde isso acaba tendo um consumo muito alto, né? Material de limpeza, as proteínas, né? Hoje somos autossuficientes em horta, né, pastorzão? Temos lá 130 metros quadrados de horta, uma horta orgânica bacana, mas as proteínas são 4 refeições por dia. Então, assim, é tudo são números muito altos, né? Então, por isso que hoje uma expansão da casa gira em torno também de uma expansão da captação desses recursos. Então, hoje, financeiro é o nosso maior gargalo. Pix é o CNPJ. É o CNPJ do resgate. Depois a gente deixa registrado, a gente coloca na descrição daí. Né? Todos os recursos vão direto para a entidade. Nós temos auditoria, nós temos situação contábil toda com uma transparência muito grande. Somos uma CT 100% legalizada, 100%, com todos os alvarás, com toda a documentação exigida. Equipe técnica. Então, às vezes, a empresa quer fazer uma dedução, quer fazer... Nós conseguimos hoje fornecer toda a documentação que um parceiro queira. Eu quero fazer uma doação para vocês, mas eu preciso de uma documentação via contador, via advogado. Conseguimos hoje toda essa parte por sermos uma instituição 100% legal. Queremos uma contrapartida, não queremos apenas doar, mas eu queria que a entidade também fizesse algo pela minha empresa. Fizemos, nós temos um grupo de palestras, apresentamos isso dentro das empresas. Então, assim, a nossa forma é ajudar em todos os âmbitos, né? E se alguém quiser nos ajudar, a gente também está disposto a entrar nisso. Que maravilha. Não é só uma linha de uma via de mão única onde nós apenas recebemos. Nós estamos aqui também para prestar todo o apoio que... eu tenho essa empresa mesmo que tivemos aí 15 horas de palestra para todo o quadro de funcionário deles pela Semana da CIPA. Somos parceiros para isso e estamos aí para servir também, né? Para servir a comunidade como um todo, né? Através aí do esporte. Temos múltiplas formas de estar servindo. A gente deixa as redes sociais também na descrição. Perfeito. Depois, né, para os contatos, né? Perfeito. Não sei quem vai responder primeiro lá, mas é o Alan que os três são muito envolvidos nisso. Os três são muito envolvidos. Que legal. Gente, eu quero agradecer demais e, assim, pedir para cada um deixar uma mensagem final para quem nos acompanhou até aqui. Por favor, posso começar? Enquanto tem vida, tem esperança. Sabe, chega uma certa fase da nossa vida que todos nós, em algum momento, alguns vão chamar de consciência, alguns vão chamar de vontade própria, de energia, eu não sei qual é o nome que você vai dar, mas vai chegar em algum momento das nossas vidas que a gente coloca a cabeça no travesseiro e você vai se perguntar, o que eu estou fazendo na minha vida? Sabe, você vai ter essa conversa contigo mesmo. E quer seja bom ou quer seja ruim essa conversa, o que eu tenho para te dizer é, enquanto você tem fôlego de vida, enquanto você respira, você está recebendo a oportunidade de fazer tudo diferente. Faça a diferença na vida de alguém, faça a diferença na sua própria vida. E talvez se você não está gostando do resultado, talvez seja o momento de você trocar a plantação. Porque se a colheita não está legal, às vezes aquilo que eu estou plantando não está legal. Então, se você está plantando uma vida desregulada, onde você entrou no vício, talvez você seja o momento de passar por nós no resgate, sabe? Então, assim, você tem o seu parente, você tem alguém que você conhece e que não está tendo uma vida bacana por escolhas.
Vamos mudar essas escolhas. E mudando essas escolhas, existem parceiros como nós que vamos te receber de braços abertos. O resgate está de portas abertas para receber a todos. E o que eu posso dizer? Enquanto há vida, há esperança. Não acho que é o fim. Legal. É isso. Gente, o que eu deixo é uma coisa que eu sempre digo, né? A gente não está sozinho. Você nunca vai estar sozinho. A partir do momento que você olhar para cima, você vai ver que ainda existe alguém que olhe por você. Então, nunca desiste, sempre tente, né? Eu sempre falo que fazendo as mesmas coisas, o resultado não vão ser diferente. Então, faça uma coisa diferente, tente algo diferente para você e você vai ver que esse diferente vai trazer resultados diferentes também. Então, nunca perca a confiança em si próprio e nem quem às vezes está tentando te mostrar e te dar um horizonte a seguir. Então, eu te digo, procure ajuda. Não tenta resolver sozinho, que sozinho ninguém consegue nada. Legal. Um abraço e Deus te abençoe. Eu sempre tenho o ato de falar que Deus tem suas ferramentas na Terra. E talvez você que está aí do outro lado está dizendo assim, não, mas eu não sou esse cara, eu não sou essa mulher, eu não sou essa pessoa. Sim, você é. Só porque você ainda não teve o entendimento, né? A oportunidade de poder se ver como uma ferramenta de Deus na Terra. Tanto você que precisa de ajuda, como, né, os meus irmãos aqui falaram, mas quanto você também que às vezes tem a sua empresa, tem o seu negócio, tem a sua vida, às vezes já é até aposentado, está aí querendo fazer algo por alguém e não sabe por onde começar. Eu quero te dizer, comece pelo simples, comece pelo básico, comece pelo pequeno. Saia de manhã cedo da sua casa, abra um sorriso e dê um bom dia para alguém, porque isso vai mudar a história de alguém. Você pode fazer com muito pouco, muito para uma pessoa. Então pense sempre nisso. Você é a resposta da oração de alguém. Então seja essa resposta. Se encaixe nesse lugar, se coloque à disposição dos céus, que ele vai te usar. Maravilha. Gente, muito obrigado. Nós que agradecemos. Para quem acompanhou até aqui, tem uma palavrinha-chave, né? Volta uns minutinhos, né, que você vai encontrar ela. E foi muito legal conhecer, né, a história da CT Resgate de Vidas. E a história de cada um de vocês também. E antes de fechar oficialmente, eu quero deixar uma pequena recordação, tá? É um mousepad, certo? Vai para o escritório de alguém, né? E também dos patrocinadores tem um materialzinho aqui, tá? Muito obrigado. E como uma recordação desse nosso bate-papo, Obrigado. eu costumo dizer assim que às vezes a gente volta a repetir isso, mas claro, vai demorar às vezes uns 2, 3 anos, que agora eu estou começando a buscar alguns lá de trás de novo, então, mas quem sabe depois, quando tiver a ampliação concluída também, a gente refaz aí e traz as novidades também. Perfeito. De vocês, tá? Perfeito. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos. Nós que agradecemos pela oportunidade e continue. Valeu. Continue. Não pare. E para você que nos acompanha até aqui, não deixe de nos seguir, também seguir as redes sociais da CT, Resgate de Vidas, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.